Fala aí, boa noite, tudo bem? E aí? Bom, eu queria saber com você a respeito do assunto, né, de sistemas lineares, que esse assunto é um assunto que, vamos dizer assim, você já traz desde o ensino fundamental, né, com os métodos, né, de adição, método de substituição, né, e no ensino médio é aplicado o uso de determinantes, né, quer dizer, você vai ter que ter conhecimento de matrizes para poder então entender o assunto de sistemas lineares quanto à sua classificação, para poder definir, né, se aquele sistema que você estará avaliando é um sistema que realmente tem solução, que é um sistema determinado, ou ele é indeterminado, ou ele não tem solução. Então, para isso, a necessidade de você aprender matrizes até aprender também determinante, que é aplicado no assunto. E também é utilizado a regra de Cramer, né, com um sistema linear de duas variáveis. Então, o que acontece? É bom você ter esse tipo de conhecimento. Caso você não tenha, você passa para mim. Tá legal? Para a gente primeiro falar sobre esse assunto. Tá legal? Para depois abordar o sistema linear propriamente dito. Bom, quero falar para você que o sistema linear não é um mistério, assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Como muita coisa na matemática não é. O que você tem que ter? Realmente uma condição boa, assim, para poder prestar atenção, né, em cada assunto e, sobretudo, fazer exercício. Então, eu gostaria de dizer para você que, por exemplo, 100% da sua atuação do conhecimento na área de aprendizagem, né? 20% está aqui na minha atuação como professor, né? Te passando alguma instrução, né? Então, a minha atuação, na verdade, minha aplicação é apenas 20%. 30% é a sua vontade em querer aprender, né? Ou seja, 20 mais 30%, você já tem 50% na área de aprendizagem. Para você obter os outros 50%, aí sim vai depender do seu treinamento, ou seja, do seu exercício. Então, matemática, o grande segredo é fazer exercício, não tem outro mistério. Sistema linear. Primeira coisa que você tem que saber é fazer uma equação. Ou uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau normal. Mas geralmente uma equação do primeiro grau. Agora, as variáveis que são utilizadas, variáveis são letras, geralmente é o x e o y. Em muitos casos também é utilizado 3 variáveis em sistema, que aí você já acrescenta o z. Também a letra A e B e C, né, em muitos casos. A, B, C, D, dependendo do concurso que você fizer, é bastante aplicado também, né? Geralmente o sistema sozinho, né? Por exemplo, x mais y igual a 5. Né? Você, somente com essa equação, né, você não tem como definir quais são os valores para x. Vão ter infinitos valores. O x pode ser 2, o y pode ser 3, o x pode ser 1, o y pode ser 4. Não é isso? Para poder dar o resultado 5. Então vai ser infinitas soluções. Para isso, há necessidade que você tenha uma outra equação. Como é uma equação com duas variáveis x e y, geralmente é apenas uma outra equação, ou seja, duas equações. Então pode ser uma equação com um produto, pode ser uma equação com uma diferença, pode ser com uso de logaritmo, pode ser o que for. De maneira que venha te abrir, né, o leque para que você tenha um outro suporte para poder conseguir calcular o valor de x e y, porque somente com uma equação você não vai conseguir resolver, perfeito? Por isso a existência do sistema. Agora, pode ser que tenhamos sistemas, seja com duas variáveis, x, y, ou A e B, ou com três variáveis, x, y e z, ou A, B e C. Geralmente, trabalha só com duas ou com três variáveis. Nesse caso aí, pode acontecer de você tentar resolver o sistema e não encontrar solução, ou encontrar infinitas soluções, né? Então,
como foi esse caso que eu falei aqui, né? Então, você vai classificar esse sistema, sendo ele determinado, havendo solução, indeterminado, infinitas soluções, ou sem solução. Isso também pode acontecer. Para que você não gaste tempo fazendo isso, o determinante ele vai te ajudar. Porque você, antes de fazer o método da tentativa, ou o método da adição, o método da substituição e etc., o que vai acontecer? Você já vai saber se vai ter solução ou não. Então, aí que o conhecimento de determinante vai te ajudar bastante. Tá legal? Então, a primeira coisa é desmistificar, né, o terror de sistema linear. O nome pode ser até um pouco assim, amedrontando, né? Sistema e etc. Mas, na verdade, quando você começa a perceber que é uma coisa tranquila. E, geralmente, os concursos militares, eles trabalham com classificações, como eu te falei, né? Usando determinante, ou com os métodos normais que a gente aprende no ensino fundamental, que é tranquilo. Geralmente, a maioria das vezes, é o método da adição, quando tem a solução. E a maioria das vezes tem solução, tá legal? Não tem solução, aí geralmente uma prova assim para uma academia da Força Aérea, para uma academia militar das Agulhas Negras, no caso a SpaceX, né, é mais utilizado. Mas na prova do sargento, geralmente é um sistemazinho que você consegue ter a solução e, muitos dos casos, né, usando apenas 2 variáveis. Mas a gente vai trabalhar isso aí, tá legal? Qualquer coisa você fala comigo aí. Um forte abraço.